Ontem eu fiz comentário no meu Instagram de que as commodities podem, apesar de estarem caindo o seu preço, ter um aumento este ano em função das tensões regionais decorrentes de guerras regionais. Isto porque, evidentemente, se as guerras persistirem, principalmente no canal de Suez, onde há um transporte de alimentos e commodities muito grande através do navio, em decorrência exatamente do que está acontecendo no Oriente Próximo, isso poderia ter um aumento do valor das commodities. Mas hoje o que me preocupa é algo que transcende esse problema de natureza econômica. É a natureza exatamente política dessas guerras. A Rússia começou invadindo a Ucrânia sem nenhum sentido e contra a própria declaração que assinara na década de 70 de que não se permitiria na ONU nenhuma guerra de conquista de território alheio. E ela pretende anexar uma parte da Ucrânia para a Rússia. Já o tinha feito na Crimeia. Então, de rigor, ela dá início a uma tensão mundial. A OTAN passou a fornecer armas para a Ucrânia se defender. A guerra já dura 2 anos. E agora, em que há uma tendência dos países diminuírem o apoio à Ucrânia, nós corremos o risco da Rússia ter mais força no combate que não tinha tido até agora em relação à Ucrânia. Isso gerar um conflito que poderá levar os países mais perto a terem que se defender, e principalmente aqueles que pertencem à organização da OTAN. Embora a Rússia tenha um PIB igual ao do Brasil, sua economia é do mesmo tamanho da economia brasileira, ela tem o apoio da China, que é a segunda economia do mundo, com mais de 10 trilhões, com em torno de 17 trilhões de dólares no PIB. Mas isso também provocou a tensão da China em relação a Taiwan. E nós vemos que, realmente, agora com a eleição presidencial em Taiwan, com 3 candidatos disputando, tem o ditador da China declarado que Taiwan é um território chinês, o que traz uma tensão também para a região. Inacreditavelmente, o ditador da Coreia do Norte já declarou que está se preparando para uma guerra para conquistar a Coreia do Sul, o que levou a Coreia e o Japão a pôr em alerta as suas forças. Israel está em guerra contra o Hamas, invadiu Gaza e matou o principal líder de Hamas, que estava no Líbano, e provocando o Hezbollah, que é outro grupo também com tendências terroristas, a promessa de intensificar os ataques a Israel. Todo o financiamento de Hamas e Hezbollah vem do Irã, que, aliás, fornece inclusive drones para a Rússia combater a Ucrânia. E o exército do Irã é 3 vezes superior ao exército de Israel. O que vale dizer, é um país que financia, que auxilia grupos terroristas, tanto do Hezbollah como de Hamas, que não tem aqui a ver com o mundo árabe, por exemplo. O Egito é um país, entende, com uma tendência muito maior aos muçulmanos e absolutamente respeitando a convivência entre povos e religiões. E o Irã, entretanto, fornece, mantendo uma permanente tensão e obrigando, inclusive, os Estados Unidos a mandar uma armada para ficar no litoral de Israel, navios de guerra, para proteger uma eventual tentativa de invasão do Irã. Nesse quadro, que não é um quadro, enfim, sereno para 2024, nós tivemos ontem, ou na quarta-feira, o atentado no Irã, no momento em que homenageavam um general que fora morto nesses embates entre Irã e Israel. O que vale dizer,
nesse atentado que ninguém declarou ainda se foi um atentado feito por grupos contrários à ditadura do Irã, se foi financiado por americanos ou por israelitas. Ao certo é que houve um atentado com mais de 100 mortes e muitos feridos, o que vale dizer, gerando uma tensão maior. Isso me preocupa muito, porque se Hezbollah, Hamas não tem força militar, se efetivamente o Líbano e outros países não são fortes militarmente, Israel é um país com 5 milhões de habitantes, cercado por 300 milhões de árabes, dos quais o Irã é aquele que mais preocupa Israel, porque é o mais forte e é possível que já tenham bombas atômicas, como se tem quase que a certeza, apesar do acordo de não proliferação de armas atômicas, que não só o Paquistão, a Índia, a Rússia, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, a China tenham bombas atômicas, mas é possível que Israel e o Irã também os tenham. O que vale dizer, nós vivemos uma tensão mundial com guerras regionais claramente definidas, com gastos militares e armas modernas sendo testadas nessas guerras regionais, que podem pôr de novo o mundo numa espécie de vestíbulo de uma terceira guerra mundial. Todos nós não desejamos isso. Todos nós pretendemos que a paz continue. Mas vê-se que a própria América do Sul, o ditador Maduro faz menção a querer conquistar 3/4 do território da Guiana, que já pediu, evidentemente, a proteção da Inglaterra e dos Estados Unidos, tendo o Brasil, pelo presidente Lula, se negado a permitir que tropas passem por território brasileiro para ir até a Guiana, na medida que a fronteira entre a Guiana e Venezuela, uma fronteira repleta de florestas, o que dificultaria qualquer invasão. Enfim, o que eu quero trazer para os meus seguidores, que se economicamente uma guerra aumentaria os preços das commodities, e isso, apesar de encarecer no Brasil essas commodities, poderia dar às contas externas uma maior tranquilidade para o Brasil. O certo é que, do ponto de vista político, preocupa essa tensão mundial em todos os continentes, na América, na Europa, na África e na Ásia. Desejamos, entretanto, que nesse começo de ano tenhamos paz e que o bom senso comece a dominar a cabeça desses líderes beligerantes dos países a quem eu fiz menção.